Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Governo permite quitar a entrada do Casa Verde e Amarela com emenda parlamentar. O governo aproveitou uma brecha aberta pela lei que criou o programa Casa Verde e Amarela e passou a permitir, a menos de um mês das eleições, o uso de emendas parlamentares para distribuir vouchers para o pagamento da entrada nos financiamentos habitacionais a pessoas que pretendem adquirir uma casa no programa habitacional. As emendas dos parlamentares, na prática, serão destinadas diretamente aos mutuários, ou seja, o deputado ou senador indicará uma verba para sua região e as prefeituras locais indicarão, baseadas em seus próprios critérios, os empreendimentos e as famílias que serão contempladas com esses recursos. A medida foi regulamentada na quinta-feira, 8 de setembro, com uma portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR. A portaria regulamentou o uso de recursos do Orçamento Geral da União aportados por meio de emendas parlamentares para complementar contrapartidas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, em programas de habitação. A medida é voltada diretamente às famílias enquadradas nos grupos 1 e 2 do programa Casa Verde e Amarela, que têm renda mensal bruta de até R$ 4.400. Assim, este valor orçamentário permitirá que muitas pessoas fiquem dispensadas de arcar com o valor de entrada dos financiamentos do programa Casa Verde e Amarela. Segundo Tereza Paulino, diretora de produção habitacional do MDR, o objetivo é ampliar o acesso da população ao financiamento habitacional. Ela explica o funcionamento da medida. O subsídio é dado para a pessoa física para complementar os recursos necessários para ela obter o financiamento habitacional. Então, ela tem uma parte que ela financia e uma parte que é desconto. O FGTS já oferece uma parte desses descontos e esses subsídios regulamentados por essa portaria, ele pode complementar, se somar aos descontos do FGTS para complementar esse valor de compra do imóvel. Os recursos indicados pelos parlamentares ou pelas bancadas serão repassados para os municípios designados no ato da indicação. As prefeituras ficarão responsáveis por apontar quais empreendimentos terão acesso aos recursos e o montante para cada um. Eles deverão ser aplicados em até 2 anos, contando-se a partir da conclusão das obras de construção do empreendimento e da contratação do financiamento pelos beneficiários. Caso o prazo seja encerrado sem o uso dos valores, o saldo deverá ser devolvido ao Tesouro Nacional, acrescidos pela taxa Selic. A prefeitura do município que receberá os recursos provenientes da emenda parlamentar deverá indicar os critérios para o mutuário acessar o benefício, podendo ser critérios novos ou os já estabelecidos pelo FGTS no programa Casa Verde e Amarela. Além disso, haverá análise de crédito pelo agente financeiro contratante da operação. No extinto Minha Casa Minha Vida, criado na gestão do PT e substituído pelo governo de Jair Bolsonaro pelo atual programa, isso não era possível. A legislação permitia apenas que estados e prefeituras fizessem o complemento de financiamentos habitacionais para baixa renda com recursos próprios. No máximo, parlamentares poderiam destinar suas emendas para obras e melhorias no entorno, como acesso aos conjuntos habitacionais ou para saneamento básico, por exemplo. A Caixa será responsável pela gestão operacional dos recursos indicados. Cadastro do Auxílio Brasil será revisado pelo Ministério da Cidadania. O Ministério da Cidadania vai fazer uma revisão no cadastro do Auxílio Brasil. O objetivo é cumprir os requisitos do programa e evitar o pagamento às famílias que tenham renda superior ao limite estabelecido. Em entrevista para a TV Brasil,
o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, afirmou que estão com uma política muito forte nesse cruzamento de dados para fazer com que o recurso realmente chegue nas famílias que necessitam. Os pagamentos do Auxílio Brasil, no valor de R$ 600, começaram em agosto a famílias que se enquadram no perfil de vulnerabilidade social previsto no programa. Essas famílias também tiveram direito ao Vale Gás no valor de R$ 110. Esses valores são resultados de emenda constitucional promulgada pelo Congresso Nacional, que ampliou o volume de benefícios destinados à população de baixa renda no país. O ministro explicou que o Auxílio Brasil busca promover uma mudança social alicerçada na autonomia das pessoas, de forma que os incentivos possam ser também uma alavanca, uma porta de saída. Segundo ele, o principal eixo do programa é trazer oportunidades para as famílias. Com essas oportunidades, elas conseguem gerar renda própria e renda é sinônimo de liberdade. O ministro afirmou que hoje todas as famílias na pobreza e na extrema pobreza estão recebendo o benefício. Ele explicou que as famílias que ainda não recebem o benefício devem se dirigir a um Centro de Referência em Assistência Social, um CRAS, nos municípios para serem inscritas no CadÚnico, o banco de dados que é uma porta de entrada para os programas sociais. O pré-cadastro também pode ser feito por meio do aplicativo Cadastro Único. A projeção do Ministério da Cidadania é chegar a 21 milhões de famílias recebendo o Auxílio Brasil até o final do ano. Durante a entrevista, Ronaldo Bento falou ainda sobre o programa Alimenta Brasil, que tem como finalidade ampliar o acesso à alimentação para a população em situação vulnerável e incentivar a produção de agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, povos indígenas e demais populações tradicionais. O ministro disse que o programa visa combater a insegurança alimentar, fomentando a produção local de alimentos. Isso faz com que se tenha um alimento saudável sendo entregue a essa população de maneira mais rápida. Segundo ele, o governo garante a compra desses produtos para fins de entrega a bancos de alimentos e, a partir dali, vai para a merenda escolar e para toda essa rede de segurança alimentar. Ainda sobre o assunto, o ministro da Cidadania comentou sobre a importância do Brasil na produção de alimentos em escala mundial, sendo o país um dos maiores produtores do planeta. Ele destacou que o país produz 1 a cada 5 pratos de alimento no mundo. Saiba os estados e municípios que solicitaram auxílio gratuito para transporte público de idosos. O Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, recebeu 797 propostas para a solicitação de recursos do auxílio emergencial à gratuidade das pessoas idosas no transporte público urbano. Do total, 777 planos de ação foram enviados por prefeituras, 19 por governos estaduais e 1 pelo governo do Distrito Federal. Serão destinados ao auxílio 2,5 bilhões de reais em recursos da União. O montante servirá exclusivamente para o custeio da gratuidade de maiores de 65 anos em sistemas regulares de transporte público coletivo urbano, semiurbano ou metropolitano. A ação foi instituída por meio da Emenda Constitucional número 123 de 2022. A execução dos recursos será descentralizada, por meio de transferências da União a órgãos vinculados, municípios, estados e ao Distrito Federal. Os entes federativos serão responsáveis pelo uso e distribuição dos recursos aos prestadores de serviços, observando o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. O repasse de recursos aos entes federativos começará a ser efetuado a partir do dia 30 de setembro. A data limite de transferências do auxílio pela União é 31 de dezembro deste ano. Todas as movimentações de saídas de valores serão classificadas e identificadas e ficarão disponíveis para acompanhamento, prestação de contas e fiscalização. Nos casos em que houver sobras de recursos, eles serão devolvidos à conta única do Tesouro Nacional por meio da emissão e pagamento de guia de recolhimento da União eletrônica. Os recursos aplicados em desconformidade com as regras estipuladas
serão restituídos à conta única do Tesouro Nacional atualizados. O cálculo será feito com base na variação da taxa referencial da Selic acumulada mensalmente até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, e também será acrescido 1% de juros no mês da devolução. O repasse dos recursos será feito pela União aos entes federativos de forma proporcional à população maior de 65 anos residente no Distrito Federal e nos municípios brasileiros que têm serviço de transporte intramunicipal regular em operação. O cálculo da quantidade de pessoas nesta faixa etária será feito com base na estimativa mais atualizada publicada pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde a partir de dados do IBGE. A portaria que dispõe sobre os procedimentos para o aporte define ainda os tipos de sistemas de transporte público coletivo. O urbano se refere àquele prestado no espaço urbano intramunicipal. Já o metropolitano abrange os serviços prestados de forma intermunicipal ou interestadual com características operacionais típicas de transporte urbano em cidades pertencentes a regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou regiões integradas de desenvolvimento. O transporte público coletivo semi-urbano compreende as atividades de transporte público coletivo de passageiros interestadual com características operacionais típicas de transporte urbano prestado pela União em áreas que transpõem os limites de um único estado. Para conferir a lista completa dos estados e municípios que enviaram proposta para receber o auxílio, acesse portalconvênios.com. Resolução da ANS determina fim da limitação do número de consultas. A nova Resolução Normativa número 541 de 2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, determinou o fim da limitação do número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas para todos os planos de saúde regulamentados contratados após a Lei 9.656 de 1998 ou adaptados à lei que tiverem cobertura ambulatorial, ou seja, de consultas e exames. O diretor-presidente da ANS, Paulo Rebelo, afirmou que com essa medida, as operadoras dos planos de saúde passam a ter que cobrir todas as consultas ou sessões com profissionais dessas 4 categorias que forem prescritas pelo médico assistente para pacientes com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial da Saúde, como, por exemplo, o transtorno do espectro autista, a paralisia cerebral, a síndrome de Down e a esquizofrenia. Segundo Rebelo, este ano houve 22 inclusões de procedimentos entre exames, tratamentos e medicamentos no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. A decisão foi tomada no dia 11 de julho, em reunião extraordinária da diretoria colegiada da agência. Para a coordenadora do Programa de Saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Ana Carolina Navarrete, essa resolução ocorre após intensa cobrança de diferentes instituições de pacientes e consumidores que já chamavam a atenção para a abusividade de limitar o número de consultas com essas categorias. Ela explicou que antes, essa lista limitava o número de consultas com esses profissionais a 12 no ano. Se precisasse mais, o consumidor pagava ou acionava a justiça, que na maioria dos casos determinava a cobertura pelo plano de saúde. A especialista lembra que se o plano negar a cobertura ou impuser algum limite a consultas e sessões com as 4 categorias profissionais, o consumidor deve tentar resolver em primeiro lugar com a operadora. Se isso não resolver, aí deve fazer uma reclamação no PROCON de seu estado ou município ou então diretamente na própria ANS. Justiça Eleitoral inabilita 710 candidaturas a deputado federal. Dos 10.619 candidatos inscritos para disputar uma vaga de deputado federal, 710 foram considerados inaptos pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e outros 552 ainda aguardam julgamento. Com isso,
9.357 candidatos estão aptos no momento, ainda que 328 deles tenham julgamento pendente ou estejam fundamentados em um recurso à Justiça Eleitoral. Terminou na última segunda-feira, 12 de setembro, o prazo para julgamento de pedidos de candidatura pelos tribunais regionais eleitorais, e as decisões foram publicadas pelo TSE. Segundo o tribunal, o candidato inapto não tem habilitação para ser votado na urna eletrônica. Caso o eleitor digite o número de um candidato inapto, o voto será nulo. Das candidaturas a deputado federal consideradas inaptas, 368 foram indeferidas pela Justiça Eleitoral, ou seja, no julgamento foi decidido que o candidato não reuniu as condições necessárias para obter o registro. Outros 333 renunciaram e 3 morreram. Entre os candidatos que renunciaram estão 3 deputados em exercício que desistiram de disputar a reeleição: Geninho Zuliani, Pedro Augusto Bezerra e Tiago Andrino. Destes, apenas Zuliani continua candidato, mas ao cargo de vice-governador de São Paulo. Já o deputado Valdevan 90, que perdeu o mandato, teve o pedido indeferido. Dos candidatos inaptos, 478 são homens e 232 mulheres, o equivalente a 33%. O número está abaixo do percentual de candidaturas femininas que foram habilitadas ou ainda estão em julgamento, de 35%. Dos candidatos brancos, 6% foram inabilitados, enquanto esse mesmo número chega a 8% dos candidatos pardos. Já os candidatos autodeclarados pretos estão na média com 7% das candidaturas canceladas. Dos candidatos com nível superior, 6% foram inabilitados. O índice de cancelamento aumenta para candidatos com nível médio, 8%, fundamental completo, 8%, ou fundamental incompleto, 12%. O PROS é o partido com o maior número de candidatos inaptos, 126 ou 25%. Outros partidos com muitas candidaturas canceladas são o AGIR, 47 inaptas ou 13%, PSDB, 40 ou 12%, e PRTB, 38 ou 11%. Os estados da região Nordeste têm proporcionalmente mais candidatos inaptos. A lista é encabeçada por Alagoas, com 24 candidaturas inaptas, ou 13%. Em seguida vem Amapá, com 12%, Bahia, Ceará, Pernambuco e Goiás, com 11% cada um. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!